substâncias que vão reparar aquele problema. Então aqui, ó, são essas bolinhas, que são as nossas células, que vão lá no local doente e vão startar uma reforma, vão começar um processo cicatricial. Então, ela pode vir do sangue, no caso são as plaquetas, a gente faz todo um processo específico para ela, que é um processo de centrifugação, que já é bastante estudado. Elas podem vir da medula óssea, que é uma picada que a gente faz aqui atrás, nesse ossinho do quadril. Você que está em casa, põe a mão aí, ó, nesse ossinho aqui. Esse osso é riquíssimo em células mesenquimais tronco, e tem uma potência maior. Então a gente centrifuga, como está acontecendo ali, separa a parte que é rica nessas células e somente essa parte é aplicada no paciente. Então é assim que a gente obtém. Então ali é uma coleta de sangue, essa imagem é especialmente da minha clínica lá, a gente tem todo o preparo, é bastante validado hoje pelos protocolos científicos que a gente consegue essas células tronco através desse método. Então principalmente do sangue e da medula óssea. Tá, isso acontece no mesmo dia? No mesmo dia. Ah, é no mesmo dia. No o mesmo paciente dia. vai à clínica, já coleta o sangue, já filtra e já... E já na hora a gente já coloca. Por quê? A gente tem uma preocupação muito grande com a saúde dessas células, né? Então, se elas vão estar boas ou não, então tem que ser na mesma hora. A gente também avalia no microscópio e conta quantas células tem. Exemplo, em plaquetas, o que se tem de evidência científica para artrose leve e moderada é que você precisa ter no mínimo 5 bilhões de plaquetas. Então, a gente consegue analisar isso e ver, e por isso que a gente já, no mesmo momento, já aplica no paciente, para garantir que a gente tem aquele número correto de células. Agora, como você mesmo falou, essa célula-tronco, ela vai recrutar ali um número grande de células, ou seja, isso tudo é um processo, de regeneração que vai acontecer internamente e de acordo com a resposta de cada organismo. Exatamente. Em torno de quanto tempo o paciente começa a sentir melhora? Exatamente a pergunta que os pacientes fazem lá no consultório, Clau. A gente tem uma evidência de que de 3 a 6 meses esse processo acontece, tá? Isso é o que o estudo me fala, que a gente pode contar como assim, será que deu certo ou não deu? Isso a gente só pode avaliar com 3 a 6 meses. Porém, na prática clínica, a gente observa que ao passar das aplicações, geralmente a gente indica de 1 a 3, o paciente já vai experimentando uma melhora, tá? Mas não quer dizer que se ele não experimentar, que falhou. Exatamente por isso. Eu sempre comparo como se fosse um processo onde você está plantando. A gente põe a semente lá e vamos esperar ela germinar nesses meses. Pode ser que ela germine e já comece a mostrar alguns raminhos, que ela fique bonita, mas pode ser que ela ainda demore mais tempo. Então é esse prazo aí, de 3 a 6 meses para a gente observar. E é uma infiltração ou o paciente pode fazer várias? Geralmente, para uma artrose leve, uma, ou para uma tendinite, um tendão que está doente, desgastado, um paciente com um problema na coluna, uma aplicação suficiente. Se é um paciente mais grave, mais idoso, que precisa de mais estímulo, eu lanço mais sementes a esse solo. Então aí os protocolos me falam de 1 a 3 aplicações em um intervalo aí de 20 a 30 dias. Perfeito. É claro que para um protocolo como esse já ser utilizado, reconhecido, passou por testes clínicos, por vários estudos científicos. Então, eu acredito que alguns pacientes já foram cobaias num processo como esse e tiveram resultado. Exato. Aqui no Brasil, a gente já tem casos assim de pacientes que passaram pelo processo e já tiveram melhora? Muito, muito, muito. No Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, China, isso acontece bastante também. E eu vou falar da minha experiência ali na Dolor Clinic, que é o meu setor de minha clínica especializada em dor. Tenho diversos N casos. Estava agora com uma senhorinha, paciente Aurides, que a gente fez PRP, que é a célula plaquetária na mão, evoluiu super bem. Então, assim, eu brinco, né, que há 8 anos atrás, quando eu me formei, a gente viu isso aqui nos livros, né? E aí, muitas vezes, eu tinha essa pergunta na minha cabeça, poxa, mas será que vai mesmo? E aí, conforme a gente vai atendendo e vai vendo, fala assim, cara, realmente funciona e dá certo. Agora, Cláudio, eu acho que, assim, uma coisa que o paciente, quem está em casa, precisa entender muito é que isso não é um tratamento único. Ele precisa ser envolto por toda uma rede de apoio, tanto familiar quanto clínica, e corrigir outras questões. Precisa comer bem, precisa dormir bem, isso não anula, tá, pessoal? Você que está assistindo em casa, isso não anula você mudar o seu estilo de vida. A célula-tronco é muito importante, mas a evidência dela se mostra mais robusta quando o paciente entra dentro de um acompanhamento clínico e melhora toda essa parte da vida aí.
Com certeza, né? Se de repente está aí com problema no joelho e com sobrepeso e continua engordando, reduzir não vai ter peso. jeito. Agora, eu queria entender em que casos é indicada casos. a infiltração com célula-tronco. Tem muito paciente não, telespectador, que pode ser seu Imagina. paciente, nos assistindo agora. E que já tem mais idade, estou lembrando inclusive especialmente do meu pai. Meu pai tem uma prótese no quadril que já está desgastada, impossibilitado completamente de trocar essa prótese por questões cardíacas. Tem uma artrose muito gigante no joelho, mesma coisa, né? Tem um tendão rompido no pé. Uma cabeça maravilhosa, faz musculação, se alimenta bem, é ativo, na medida do possível, obviamente, que, né, com tudo isso. Aí é que tá. Um paciente como esse tem indicação? Tem indicação, tá? A gente indica bastante para paciente entre 50 e 70 anos, tá? Com bastante segurança. E pacientes acima de 70, a gente avalia muito como tá o estilo de vida. Porque há de se entender, né, Clau, que você tá pegando células do próprio organismo. Você tem um paciente com muitas doenças, exemplo, diabetes, pressão descontrolada, come mal, está acima do peso, o que eu prefiro? Eu prefiro tratar esse paciente do metabolismo e otimizar essas células que eu vou colocar dentro da articulação. Então, eu sempre tenho esse cuidado. Quais casos a gente indica, então? Para casos de artrose leve, moderada e grave, tá? Claro que dependendo desse alinhamento que você tem com o paciente do tipo de resposta. Casos de tendinite, ruptura de tendão, casos de hérnia de disco, casos de artrose na coluna, artrose de quadril, até mesmo pacientes com dores de cabeça são candidatos a essa modalidade de tratamento. Uma vez que quando você insere essa célula-tronco na região que está inflamada, existe uma mudança no perfil inflamatório daquele local. Então a plaqueta ela começa a recrutar substâncias anti-inflamatórias, por isso há uma melhora de dor. Então, a gente costuma dizer que existem muitas doenças que podem ser tratadas com isso e tem poucas contraindicações, Cláudio. Então, assim, você pode aplicar esse tratamento em pacientes que têm problemas cardíacos, problemas renais e que muitas vezes não podem operar. Então, tem se tornado uma alternativa assim. Eu brinco com o pessoal que eu fiquei um tempo na Alemanha, lá em Nuremberg. E aí eu fui para lá para aprender sobre cirurgia. E a gente chegava no pronto-socorro de lá e não tinha cirurgia. Porque a população é muito idosa na Europa e eles não querem, não podem operar. Então a gente via muito disso, de tratamento com célula-tronco, ortobiológico, e o centro cirúrgico ficava muito vazio. Então, assim, é justamente para não deixar essa pessoa chegar na cirurgia, né? Para isso que usa bastante. Perfeito. E mesmo numa pessoa com idade mais avançada, ela consegue ter essa melhora? Regenera? Consegue, a gente tem que ter bastante alinhamento com isso e entender como está o estágio da doença, tá? Falar de regeneração total, sinceramente, é algo que é um pouco forte demais, assim. Eu acho que é um marketing muito agressivo, inclusive acho que até prejudica um pouco a gente que faz medicina regenerativa e tudo mais. Eu acho que a gente pode falar de uma melhora inflamatória, com certeza acontece, uma melhora da funcionalidade do paciente, do nível de dor, de como ele interpreta aquela doença, de como o corpo responde a uma fisioterapia. Agora, a regeneração da cartilagem, exemplo, em artrose de joelho, 100%, ela vai acontecer em pacientes mais jovens, que têm uma saúde melhor, uma resposta melhor. Agora, para um idoso, exemplo, de 80 anos, pessoas que eu atendo diretamente na clínica, eu uso o PRP, o BMA, para que ele consiga fazer exercício, consiga cuidar da casa, que ele tenha uma melhora. Muitas vezes eu não espero que o exame venha diferente. A gente vai ver que a cartilagem não regenerou totalmente, mas que o paciente está bem, sem dor e adequado. O PRP é esse processo que você retira o sangue e separa a célula-tronco. Isso, exatamente. O PRP é uma sigla, né, para plasma rico em plaquetas. Então, é uma parte do sangue onde você filtra e você vai pegar essas células aqui, que são as células plaquetárias em grande quantidade. Veja, todos nós temos ela. Mas esse processo de centrifugação busca concentrar esses fatores. Eu já fiz esse processo com fins estéticos. Com fins estéticos. Né? E aí foi a mesma coisa. Retira o sangue, passa pela centrífuga e depois reaplica. É isso aí mesmo. Dá para usar para estética também. Eu não senti muita diferença, confesso para você. A estética. Pra estética não. Mas também não sei. Eu sou aquela mulher que faça um pouco de tudo e no final das contas também tem a lei da gravidade que vai vindo. Então não dá nem para falar que é bom ou não é, né? Para estética, não é
muito minha área, mas eu sei que o pessoal usa muito o PRF, que é o plasma rico em fibrina. Já vi também o pessoal usar, mas não conheço muito. Então. A joia. Bom, daqui a pouco eu volto aqui. Com certeza temos muitas perguntas. Você vai tirar essas dúvidas da nossa turma, tá bom? Doutor Leandro Miranda.